vamos falar sobre os benefícios que não exigem carência. Então, eu tenho 4 benefícios que, de maneira nenhuma, vão exigir carência, número mínimo de contribuições ou número mínimo de número de meses de exercício efetivo na atividade rural. Então, veja só, quais são esses 4? Auxílio acidente. De maneira nenhuma, para todos os segurados que vão ter direito ao auxílio acidente, vai se exigir número mínimo de contribuições ou de meses de exercício efetivo na atividade rural. Salário família também não. E os 2 benefícios dos dependentes, pensão por morte e auxílio reclusão. Ah, professora, mas pensão por morte não tem carência de 2 anos de casamento? Não, tá? Pensão por morte, se vier assim, ora, o cônjuge só terá direito à pensão por morte do segurado falecido se completar carência mínima de 2 anos de casamento. Errado. Para conceder pensão por morte a cônjuge ou companheiro, deve-se cumprir carência mínima de 2 anos de casamento ou união estável. Errado. Cônjuge, companheiro ou companheiro, tem direito à pensão por morte ou auxílio reclusão, independentemente do número de contribuições do segurado. Não se exige carência mínima. A grande questão que se leva, e depois a gente vai discutir mais um pouco na pensão por morte, é quanto tempo dura a pensão por morte do cônjuge ou do companheiro, companheira, dependendo do tempo de casamento e do número de contribuições que o segurado tinha até a data do óbito. Agora, dizer que pensão por morte exige carência mínima de número de contribuições, de tempo de casamento ou união estável, está errado, tá ok? Então, de novo, não exigem carência mínima para qualquer situação, para qualquer beneficiário. Auxílio acidente, salário família, pensão por morte e auxílio reclusão. Então, esses 4, de maneira nenhuma, vão exigir carência. Também, para reforçar, salário maternidade para empregados domésticos e trabalhadores avulsos, não exigem carência. Você até viu que exige para quem? Para o trabalhador, o contribuinte individual, para o segurado facultativo e para o segurado especial. 10 contribuições e, no especial, 10 meses de exercício efetivo na atividade rural, ainda que de forma descontínua, imediatamente anteriores à data da ocorrência do fato gerador ou da data do requerimento. Sim. Agora, para empregado, doméstico e trabalhador avulso, não exige carência. Não exige carência para o auxílio doença e a aposentadoria por invalidez, quando se tratar, quando for decorrente de acidente de qualquer natureza, doença profissional do trabalho e aquelas doenças graves lá listadas no artigo 151. Não é qualquer doença grave. E também não se exige carência para as prestações de serviço social e reabilitação profissional, são também prestações previdenciárias, né? São prestações previdenciárias e não vão exigir carência para a sua prestação. A gente sabe que as prestações previdenciárias, elas se dividem em benefícios e serviços. Benefícios, cada grupo tem os seus, segurados e dependentes. Os serviços são concedidos, prestados às 2 categorias, tanto a dependentes quanto a segurados, mas não vão exigir carência, nem dos segurados, nem dos dependentes, tá ok? Agora a gente parte, né, nesse momento, para fazer algumas questões e aí tirar algumas arestas que, se possível, né, por acaso, ficaram. Vamos lá? Veja, 2018 CESP. A respeito do regime geral da Previdência Social
e do custeio da Seguridade Social, julgue o item que se segue, considerando a jurisprudência dos tribunais superiores. Vamos lá. O segurado especial terá direito à aposentadoria por idade, com requisito diferenciado, desde que comprove o exercício da atividade rural por tempo igual ao número de meses exigidos para a carência do benefício. Eu posso dizer que está certo ou que está errado? Eu vou dizer que está certo. Por quê? Realmente, o segurado especial, ele terá direito à aposentadoria por idade com uma idade mínima menor do que o trabalhador urbano. Sim. Mas desde que cumprida a carência mínima, correspondente a quê? Ao número de meses, né, de exercício da atividade rural igual ao da carência exigida. Quer dizer, no caso, a aposentadoria por idade exige 180 contribuições, para o segurado especial vão ser 180 meses. Então, está correta o item aí, né? Correto o item. Partindo para o outro. Veja lá o último concurso do INSS. Com base no disposto na Lei 8.213, de 91, que trata dos planos de benefícios da Previdência Social e da outras providências, julgue o item seguinte. Em regra, o período de carência para a concessão do benefício de auxílio-doença é de 12 contribuições mensais. Olha como que o examinador foi atento. Em regra, não está falando que para todos os casos, em regra, o período de carência para a concessão do benefício de auxílio-doença é de 12 contribuições mensais. Certo ou errado? Certíssimo, né? Em regra, sim. Então, eu posso colocar certo? Posso colocar certo. Por quê? Porque, em regra, é isso mesmo. Só não vai exigir no caso de acidente de qualquer natureza ou causa e o quê? Doenças listadas, né, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que dependa que exija tratamento médico particularizado. Mais uma, vamos lá? Agora eu trouxe uma outra banca, mas nada que você não possa fazer. O período de carência visa a garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. Lembra que eu comentei? Para os segurados que ingressaram no sistema após a vigência da Lei 8.213, em relação aos benefícios de aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez acidentária e salário família, a carência em número de contribuições mensais será, respectivamente, de... Ora, ele me apresenta 4 benefícios e eu tenho que achar qual é a carência mínima exigida para cada um. Eu não vou apresentar as opções, vamos ver já de uma vez. Ó, aposentadoria especial, qual é a carência mínima? 180. Aposentadoria por invalidez acidentária, 0. Foi decorrente de acidente do trabalho, 0. Salário família, 0. Né? Só tem as 3. Eu falei 4, mas desculpa. Aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez acidentária e salário família. A carência em número de contribuições mensais será, respectivamente, de letra A, 180, nenhuma e nenhuma. Certo. Letra A é a correta, né? Ele utilizou o termo nenhuma e eu coloquei 0. Nenhuma e nenhuma. Certo. Alguém poderia ficar em dúvida com a letra B, porque a aposentadoria por invalidez, em regra, exige 12 contribuições.
mas foi a aposentadoria por invalidez acidentária, decorrente de acidente do trabalho. Mesmo de acidente de trabalho ou qualquer outro acidente, também não teria carência. Então, é a letra A, sim, e não a letra B. Concorda? A alternativa correta, a letra A. Veja, então, que as questões são boas, né? Você tem capacidade de fazer qualquer questão de carência. Vamos a uma outra? Veja lá. Paulo, após filiar-se ao regime geral de previdência social, foi acometido de doença especificada em lista, elaborada pelos Ministérios da Saúde, do Trabalho e da Previdência Social. A gente verifica que a banca usou os termos da lei. De acordo com os critérios de deformação, Paulo, então, requereu à Previdência o auxílio-doença. Então, Paulo está querendo auxílio-doença e a causa é o quê? É uma doença especificada em lista, de acordo com o critério de deformação. Referido benefício será concedido. Vamos lá. Respeitada a carência de 10 contribuições mensais? Não. 10 contribuições mensais é carência para quê? Para salário, maternidade. De quem? Do segurado contribuinte individual e do facultativo. Então, não. Será concedido respeitada a carência de 12 contribuições mensais. O auxílio-doença exige contribuição de 12, carência de 12 contribuições. Mas no caso do Paulo, eu posso marcar a letra B? Não. Por quê? Porque a incapacidade dele decorre de uma doença da lista de acordo com os critérios de deformação. Então, no caso de Paulo, ele não precisa cumprir carência mínima de 12 contribuições. Então, letra B, eu não coloco. Letra C. Respeitada a carência de 180 contribuições mensais. Pode? Não, porque 180 são das aposentadorias programáveis, né? Aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e especial. Letra D. Será concedido independente de carência. Certíssimo. No caso do Paulo, mesmo sendo auxílio-doença, o caso dele específico, ele está isento, né? Porque ele foi acometido de uma doença listada de acordo com os critérios de deformação. Então, vai ser concedido independentemente de carência. A alternativa D é a correta. Mas vamos ver a alternativa E. Será concedido, respeitado o período de carência correspondente ao número de contribuições realizadas a partir do momento em que a doença foi adquirida. Lógico que não, né? Não é em relação ao momento em que foi adquirido a doença ou a incapacidade. A carência ela tem que ser cumprida anteriormente ao início do fato gerador. No caso dele, não precisava porque foi acidente. Mas se não, foi doença. Mas se fosse alguma situação que exigisse a carência de 12, essa carência teria que ter sido cumprida antes do início da incapacidade, ok? Então, ficamos aqui com o nosso assunto de carência e eu peço a você para avaliar a nossa aula, tanto, né, a parte 1, em que nós falamos um pouco mais da concessão do benefício, da exigência realmente de carência mínima, né? E agora com os benefícios que não têm carência exigida e também as questões, tá? Um grande abraço e até a próxima aula. Clique lá aqui.